Graças e paz a todos, irmãos. Vamos estar diante de mais uma aula, dando início assim mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical, primeiro trimestre desse ano, que tem por título Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Está aqui a capa da nossa revista. Vamos estar estudando a lição de número 1. A primeira lição, obviamente, vamos estar estudando os temas maravilhosos, como a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, na igreja, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. A primeira lição será domingo que vem é o dia 7 de janeiro de 2023, e o tema da lição é a origem da igreja. Aonde nasceu a igreja? Quem instituiu a igreja? O que é igreja? E, obviamente, quando a gente parte desse princípio, cabe estudarmos alguns livros de teologia sistemática. Né? Tem vários livros hoje de teologia sistemática que podemos adotar na linha pentecostal, Stanley Ellison, Eurico Bergs, né? Também, e outros que temos para aprendermos e associar a esse assunto. O texto bíblico da nossa leitura, da nossa lição, ele diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É importante observarmos os detalhes desse versículo que Pedro fala, inspirado pelo Espírito Santo. A nossa verdade prática nos diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo, por que não dizer da verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 2, 1 e 2, e o 37 e o 38, tá? E a nossa palavra-chave da lição não poderia ser outro, é eclesia, igreja, tá bom? Dentro da nossa introdução aqui, amados, o comentarista vai dizer: uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem para os apóstolos e os primeiros cristãos. A igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. E vamos ver várias outras simbologias da igreja nas Escrituras Sagradas. Eu coloquei aqui ainda dentro da introdução da nossa lição a pergunta: qual a origem da igreja? A igreja tem origem em Deus, obviamente, né? Como se denomina a igreja no Antigo Testamento? Né? Onde aparece o nome igreja na Bíblia pela primeira vez? O que é a igreja? A igreja como uma ideia de Deus, a gente vai estudar ainda. A igreja como uma realidade concreta. A igreja nascida no Pentecoste. A igreja como instituição divina. E a importância da igreja para os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos, tá bom? A doutrina da igreja, vamos estar estudando nesse trimestre, que é eclesiologia na teologia, é a doutrina da igreja, tá bom? A nossa lição ainda aqui, no primeiro tópico, ela nos diz assim: o povo de Deus na Bíblia e na história. Vamos ver aqui. No Antigo Testamento, por exemplo, né, o termo hebraico é Kaal, que se refere a ajuntamento de povo de Deus, ou seja, uma convocação
para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Essa ideia, ela teve também ideia dentro de uma perspectiva política da época, mas também tem a sua perspectiva cristã também. Inclusive tinha as sinagogas, onde eles se reuniam e ali adoravam a Deus, ali era colocado leis expostas, né? Era leis, ali se ensinava a palavra. E o povo reunido, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ver esse povo reunido aqui em Deuteronômio, se você abrir a sua Bíblia aí. No capítulo 4 e o versículo 10 de Deuteronômio, você vai ver que o povo se reunia, né, para adorar a Deus. A gente vai observar também que havia uma congregação do povo, o povo se congregava em Juízes, capítulo 20 e o versículo 2. Havia também multidões de pessoas que se reuniam. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Pode abrir a sua Bíblia em casa e ler com mais tempo, tá bom? Em 1 Reis também, capítulo 8, versículo 22, a palavra de Deus vai dizer que havia uma congregação, um agregamento de pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 13 e o 2, vai falar também da congregação de Israel. Em Neemias, no capítulo 5, versículo 7, vamos observar que houve um ajuntamento de pessoas, né? Um grande ajuntamento de pessoas. A gente vai observar também que ali em Neemias foi onde teve um dos maiores avivamentos, né? No Antigo Testamento. O termo Caal, portanto, meus amados irmãos, portanto, no contexto do Antigo Testamento, ele se refere ao Israel étnico, ou seja, uma nação que se juntava. Por exemplo, o Salmo de número 133. Ele diz, quão bom, né? No hebraico é Renematov Manai Shevetari Gamiharatz. Quão bom e quão agradável é que os irmãos, a nação de Israel toda ali é vista como irmãos, irmãos de sangue, vivam em união. Então havia essa ideia no Antigo Testamento como uma assembleia, um ajuntamento de pessoas na questão étnica, do mesmo povo. No Novo Testamento vamos ver que já muda um pouco esse contexto, tá bom? Aí eu falei sobre o primeiro subtópico do primeiro ponto, que foi no Antigo Testamento, né? O termo hebraico Kaal. Mas aí temos agora o segundo subtópico da nossa lição, que tem por título No Novo Testamento. Como seria denominada essa ideia de igreja? No Novo Testamento, já há uma diferença. O termo eclesia é formado pela junção de Deus, pela junção de duas partículas, desculpa. O termo eclesia é formado pela junção de duas partículas. A preposição é ek, né, que significa de dentro de, e o verbo kalel, chamar, resultando em os chamados para fora, que é um termo usado originalmente, né, para indicar uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, tá bom? Contudo, no Novo Testamento, o sentido difere do Antigo Testamento, tá bom? Tanto na forma como função, não é apenas uma raça ou uma nação, né? Como eu já falei do Salmo 123, que eles se reuniam e proferiam o Salmo 123, né? A gente vai observar que não é uma nação apenas, mas todos aqueles que foram comprados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. A gente vai ver isso em Efésios, capítulo 3, versículo 6. Em Atos, capítulo 20 e o verso 28. Em Apocalipse, capítulo 5 e o verso 9. Então, assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente, né, sacro, ou seja, isto é de uma assembleia, fala de uma assembleia de crentes, tá? Que se ajuntara para adorar ao Deus de Israel, ao único Deus, ao Deus santo e verdadeiro. A gente vai ver isso em Atos, capítulo 12, versículo 5.
tá? Capítulo 13 e versículo 1. Então Jesus, por exemplo, ele usou o termo eclesia, né, com um sentido exclusivo. Foi exclusivo ali. Jesus, ele instituiu a igreja. Deus, ele instituiu a igreja, tá? Por meio de Cristo. Então ele usou esse termo exclusivo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. E depois a gente vai destrinchar um pouco mais essa questão, tá? Então, adquirido pelo seu sangue, né? Jesus, por exemplo, ele usou esse termo eclesia com sentido exclusivo, né? O povo adquirido pelo seu sangue. O uso paulino, por exemplo, nas suas cartas, né, eclesia, designa sempre uma questão de comunidade de salvos. Normalmente, quando ele usa esse termo eclesia, ele está falando de uma comunidade de salvos. Saudando a igreja, por exemplo, se a gente observar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ele vai falar sobre como saudando a igreja, com esse termo eclesia. Em 1 Coríntios ainda 7,17, ele vai falar como ensinando a igreja. Se você observar ainda em 1 Coríntios 14,4, ele vai falar esse termo eclesia como disciplinando a igreja, no uso dos dons, né? A disciplina do uso dos dons. E dando diferentes diretrizes, né, à igreja. A gente vai ver ele falando sobre a eclesia também, 1 Coríntios, capítulo 14,4 e capítulo 12 e o primeiro. É isso mesmo. Capítulo 16, versículo 1. Ele vai falar sobre dando diferentes diretrizes à igreja. Então, na história cristã, como é que fica essa questão da igreja? Como foi o desenrolar, né, dessa questão igreja? Na história, por exemplo, no terceiro subtópico aqui, né, vamos seguir aqui a lição do primeiro ponto, diz assim: na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, ou Petrus, né? E pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito. É bom deixar bem claro que a gente protestante não concorda com isso, visto que ele não reflete o contexto no Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Estaria toda a igreja firmada, abalizada em Pedro? Obviamente, Pedro morreu pela igreja, por exemplo? Obviamente que não. Pedro instituiu a igreja? Obviamente que não, né? Mas vamos ver aqui alguns detalhes que a gente vai provar isso. Seria o apóstolo Pedro o primeiro papa ou o primeiro príncipe dos apóstolos? Aí fica a pergunta, mas aí vem a resposta. Se Pedro foi um papa, meus irmãos, Pedro foi um papa bem diferente. Em primeiro lugar, por quê? Porque Pedro era financeiramente pobre. Ele não era um pobre miserável, mas ele era pobre. Ao ponto de vista de um papa, Pedro era pobre, era um pescador. Né? A gente vai ver isso em Atos, capítulo 13, versículo 6. Pedro era casado, a gente vai ver isso em Mateus 8, 14 e 15. Inclusive, Jesus curou, né, a sogra de Pedro, ela estava com febre, bastante febre, depois que foi curada, obviamente logo se levantou e foi fazer alguma coisa para eles. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado. Ele não aceitou a adoração de Cornélio, né, na casa de Cornélio lá, em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Ele não aceitou em momento algum a adoração de ninguém. Pedro foi um homem repreensível. A gente vai ver essa questão de repreensão em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14. Então, o que dizer de um papa, né? O papa, um Pedro diferente? Porque assim, seria Pedro o papa? Se ele fosse um papa, seria um papa diferente, né? Porque, por exemplo, há uma questão também de que o Papa usava uma roupa na sua vestimenta papal com o tema em latim Dominic Dux Clero, representante de Deus na terra. E a gente vai observar que Jesus, quando fala com eles no capítulo 15, que vai se despedir ali dos apóstolos,
ele diz que enviaria um outro Consolador, da mesma espécie. O Espírito Santo hoje é o representante de Deus na Terra, mas ninguém é o representante de Deus na Terra. Outro detalhe importantíssimo, Papa significa Pai Eterno, mas o único Pai Eterno que a gente conhece é Deus. Não existe outro Pai Eterno. Todos eles, homens, foram falíveis, né? Não existe. Então já seria um termo que não se adequara a um homem, mas apenas a um Deus, a um ser divino. Então, o Papa. Vamos ver agora um Papa, um Pedro diferente? Eu já mostrei para vocês Pedro, um Papa diferente. Vamos ver agora se seria o Papa, um Pedro diferente, né? O Papa, um Pedro diferente. Por exemplo, os Papas, em primeiro lugar, são administradores de grandes fortunas da Igreja Romana. Os Papas são celibatários, ou seja, não se casam. Isto é, eles não se casam. Né? Pedro foi casado, como você já foi analisado aqui e mostrado os textos. Os papas frequentemente aceitam a adoração de homens. Você vai ver sempre homens se curvando, beijando as mãos do Papa, os pés, e ali se curvando e adorando até, venerando o Papa. Os papas se consideram infalíveis nas decisões e decretos que eles dão, como se fosse um representante legítimo de Deus na Terra, e não é, né? O representante de Deus na Terra é o Espírito Santo. Uma outra coisa. Em primeiro lugar, Pedro jamais assumiu, no seio do cristianismo nascente, a posição e as funções que a teologia católica, ou romana, né, romanista, procura atribuir-lhe, tá bom? Se a gente observar o substantivo feminino da palavra Petra, em grego, né, designa no grego uma rocha grande, tá? E firme, uma rocha grande e firme, Petra. Já o substantivo masculino Petrus é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos ou móveis, bem como a pedra pequenas, tais bem móveis, bem como pedras pequenas, né? Tais como pedra de arremesso, pedrinhas de arremesso, tá bom? Pedro é Petrus, tá bom? Blocos rochosos e móveis, e não Petra, tá certo? Rocha grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevaleceram sobre elas, né, não poderia Pedro ser o responsável legal por essa igreja. Pedro negou a Cristo por 3 vezes, tá bom? Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro, poderia dizer mais. O próprio Jesus disse a Pedro uma certa vez: para trás de mim, Satanás, porque deu lugar ao diabo, tá bom? O próprio Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, e isso ocorreu lá, a gente observa lá no Pentecostes, né? Deus usou ele, inclusive, para salvar aproximadamente quase 3.000 almas. Uma outra coisa, o próprio Pedro testificou: tu és o Christos. Quando Jesus perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, testificou quem era a pedra angular. Ele disse: tu és o Christos, o Uios do Deus vivo. Ou seja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, o próprio Pedro testifica isso, é maravilhoso. Então, olha, em segundo lugar, de acordo com o Antigo Testamento, Cristo é a pedra. A gente vai ver isso aí, ó, em Daniel. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel capítulo 2, versículo 34. A gente vai observar isso, tá bom? O salmista Davi, no Salmo 40, ele vai dizer que firmou os meus pés sobre uma rocha. Que rocha é essa? Cristo é a nossa rocha. Pedro não é a rocha. Pedro não morreu pela igreja. Pedro não derramou seu sangue pela igreja, né? Pedro morreu como apóstolo de Cristo, seguidor de Cristo. Obviamente, ele não, no final da sua vida, na tradição vai dizer que ele pediu para ficar de cabeça para baixo, que disse que não era digno de morrer como seu Senhor, como Jesus Cristo. Mas quem morreu pela igreja não foi Pedro, foi Cristo. Então, Cristo sim instituiu a igreja e deu algumas autonomias aos apóstolos, obviamente, e também a Pedro.
Mas isso não quer dizer que Pedro foi o fundador e foi o primeiro papa, ou o primeiro padre, tá bom? No Novo Testamento ainda, melhor dizendo, na carta aos Efésios, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual estou, né? De qual Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios, capítulo 2, e o verso número 20. Escuta mais, amados. Diz o apóstolo Pedro, ele mesmo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal, tá bom? Jesus, ele é a rocha de Sião. A gente vai ver isso em Romanos 9:33. Jesus é a pedra espiritual. 1 Coríntios 10:4. Jesus é a pedra rejeitada pelos homens e aprovada por Deus. 1 Pedro 2:4. Tá bom? Observação. Se a gente observar, queridos irmãos, dos 84 pais da igreja, aqueles que teve acesso a documentos originais, né, de cópias originais, de grego, de tradução da Bíblia, dos 84 pais da igreja antiga, só 16 deles, desses 84, creem que o Senhor se referiu a Pedro quando disse esta pedra, né? Chamou de pedra e não de Petrus. Mas os restantes dos 84, né? Ou menos 16, eles não acreditam assim. Os outros pais da igreja, por exemplo, uns desses pais da igreja, dizem que esta expressão se refere à pessoa de Cristo. Tá bom? Outros se refere à confissão de Pedro, quando diz: tu és o Cristo, tu és, né, a pedra angular, a rocha em que a igreja está firmada, estribada, firmada. Então, e outros ainda, a todos os outros apóstolos, quando Jesus falou sobre essa questão de firmar a igreja, é sobre os apóstolos, né? E, obviamente, tem um sentido também da doutrina dos apóstolos, que Cristo, obviamente, passou 33 anos, né, e meio com eles ali, organizando e ensinando, discipulando eles, tá bom? Então, no segundo tópico da nossa lição, a igreja como criação divina, a igreja como criação divina, ou seja, ela tem origem em Deus desde a eternidade. Vamos ver isso em Efésios 1:4 e 5, 1 Pedro 1:19 e 20 e Apocalipse 13:8. Ela surgiu como um plano embrionário no coração de Deus. A gente vai ver isso em 1 Coríntios 2:7, Efésios 3:6 e 9, tá? A igreja também ela foi um mistério que foi revelado. A gente vai ver isso em Efésios 3:3-6. A igreja foi comprada com o precioso sangue de Cristo. Está lá em Efésios 5:25. A igreja como uma realidade concreta. O que dizer da igreja, no segundo tópico do segundo ponto, da igreja como uma realidade concreta? E aí, onde é que se concretiza essa ideia da igreja? Por exemplo, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas. A gente vai ver isso em Gálatas 4:4. Quando vem a plenitude dos tempos, tá bom? Gálatas 4:4. Vai dizer aqui, ó. Gálatas 4:4, o segundo tópico, é isso mesmo. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas, todas as pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Ainda dentro dessa perspectiva de ser um tópico, quem foi o fundador da igreja? A gente vai observar que no capítulo 5 de Lucas, Jesus começa ali chamando os primeiros discípulos, que já dá início a essa questão. Obviamente não foi ali que iniciou a igreja, mas eu diria que os primeiros membros congregados e depois membros dessa igreja foram Pedro, Tiago, João, né?
André, eles foram os primeiros que o Senhor chamou. E a gente vai ver isso em Lucas capítulo 5, quando eles estão pescando, e o Senhor diz: vós não são mais pescadores de peixes, mas sereis pescadores de homens, de vidas. Né? Vocês vão deixar de pescar peixes vivos para a morte, para pescar homens mortos para a vida. Então, como ela se estabeleceu? Né? Qual a igreja, quando a igreja passou a existir finalmente? E aí é onde vem a questão do início, né? Da inauguração dessa igreja. No início, ela começa com alguns, né? E aí tudo indica que aí vem os 12 apóstolos, Cristo vai e tem esse discipulado aos 12, e dali já vai trazendo multidões, mas ela vem a se oficializar mesmo, a tematizar mesmo como uma ideia de igreja lá na frente. Tá? Você vê como ela se estabeleceu na sua forma concreta. Aí fica a pergunta, né? Eu coloquei com observação. Alguns teólogos acreditam que a igreja ela nasceu após o brado de Cristo na cruz, tetelestai no grego, está consumado. Ali, na verdade, a igreja, o Senhor pagou o preço, né, por ela. Né? Foi pago ali, foi rasgada a cédula da dívida que tínhamos. Mas ainda não se originou e nasceu a igreja. A gente vai ver que é mais na frente. E aí a gente observa que uma grande multidão, uma grande maioria de teólogos concorda que ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. Já em Mateus, apesar de João, Marcos e Lucas não falar, mas em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Cristo já dá uma sinalização. Ele diz que edificarei a minha igreja, está no verbo futuro. Tá? Ele já está dando a sinalização ali. E diz também a Pedro, né? Que ele pastorei sobre as ovelhas, tá bom? Tu me amas, né, Pedro? Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Já no terceiro subtópico do segundo ponto, nos diz assim, a igreja no Pentecoste. Como se deu a igreja no Pentecoste? Olha, apesar de ela não ter sido ainda inaugurada oficialmente, né, já havia 120 pessoas ali reunidas, né, obviamente depois dos apóstolos de Cristo, que foram os primeiros, e ali já tem reunido 120 pessoas, ficaram, né, reunidos, até aquele dia, né, o 50º dia, onde ocorreu a promessa do Pai, que a gente vai ver em Atos 1:8, e recebereis poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de capacitação para uma tarefa. Então, a inauguração da igreja e o cumprimento da promessa se deu em Atos capítulo 1, versículo 2. Tá bom? Quando vem, de repente, um som como de um vento veemente, que encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. O crescimento da igreja se deu em Atos 2:47. A igreja cresceu em 1:41. Se não me engano, veio os quase 3.000, e depois 4.000, e depois quase 5.000, Atos capítulo 4, versículo 4. Então ela só fez crescer, até hoje ela está crescendo, tá bom? Então qual é a forma e o modelo dessa igreja? A gente vai ver em Atos capítulo 2 e o versículo 44. Eu vou fazer questão de ler esse texto, apesar dele ser muito conhecido dos irmãos, mas é pouco aplicado dentro disso que vamos falar agora. Tá? Aqui está o modelo, a forma da igreja. Foi assim que a igreja cresceu. 12:40. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados naquele dia, se uniram aos seguidores de Jesus, cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Olha aí, ó, a forma da igreja. Ela começou com o ensino. Na comunhão do partir do pão, nas orações. Em todos eles havia um temor, profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. E todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Olha aí, tem gente que é contra o templo, né? Eles adoravam juntos no templo. Escute mais. Reuniam-se nas casas, tá?
também para o partir do pão e participavam das suas refeições com grandes alegrias e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Veja que coisa maravilhosa. Então a igreja nasceu aí no Pentecoste, tá bom? No terceiro tópico ainda da nossa lição, já estamos indo para o final da lição, diz assim: a igreja como comunidade, a igreja como comunidade, a igreja como comunidade dos salvos em Cristo Jesus. No primeiro subtópico do terceiro ponto diz assim: regenerados pelo sangue de Cristo. Olha, a igreja não foi regenerada pelo sangue de Pedro, né? Foi pelo sangue de Cristo. Não foi Pedro que disse lá ao templo: derribarei esse templo e restituirei em 3 dias, falando do próprio corpo dele. Não foi, foi Cristo, né? Então, ó, a declaração de Pedro para o arrependimento e o batismo como ingresso de uma pessoa na igreja primitiva. A gente vai ver que Pedro vai dizer assim, ó, arrependei-vos, né? Terceiro tópico aqui, ele vai dizer, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Escute bem, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2:38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. E quando a gente fala de arrependimento, né? Então, o ingresso dessa pessoa à igreja se dá pela conversão. E a conversão se dá pelo arrependimento. Tá bom? E o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, o arrependimento. Então, a palavra arrependimento no grego é metanoi, que significa mudar de opinião, mudar de pensamento, de mentalidade. Você pensava de um jeito, agora vai pensar de outro. Converter-se, né? Arrepender-se, recuar de algo, voltar atrás de algo, deixar de fazer o que fazia, tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a igreja, ela é uma comunidade formada por pessoas, uma comunidade cristã formadas por pessoas regeneradas que fizeram uma pública confissão de fé, profissão de fé. Já no segundo subtópico do terceiro ponto, diz assim, selados pelo Espírito Santo. O que seria isso, selado pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, na conversão se dá o primeiro batismo, não é isso? E a gente vai ver isso aí em Coríntios. Mas antes mesmo disso, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A gente vai ver em Efésios 1:13. Ele nos selou com sua propriedade. A gente vai ver isso em 2 Coríntios 1:23. Na conversão se dá o primeiro batismo. Tá? Somos imersos no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:3. E o comentarista vai colocar aqui, ó, pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, né, que é a igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, tá bom? Que é do Espírito de Deus. Vamos lá. Então, na conversão, recebemos o selo de Cristo. Primeiro batismo pelo Espírito Santo. Tá? No terceiro subtópico ainda nos diz assim, o batismo de Cristo e o batismo e do Espírito. É bom a gente separar. Tá? E Pedro vai falar sobre isso aqui. Ó. O comentário vai explicar direitinho no terceiro subponto aqui, subtópico do terceiro ponto. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja bem, queridos, eles tanto receberam o batismo pelo Espírito Santo, como foram batizados com o Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, tá? E já é o batismo de Cristo. Eles tanto receberam o primeiro batismo, que é do Espírito, como receberam o batismo de Cristo,
João dizia, eu batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a gente vai ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Tá bom? Então receberam ali tanto o batismo pelo Espírito Santo, como o batismo com o Espírito Santo, o batismo de Jesus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que você tenha uma boa aula, em nome de Jesus. Se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, tá bom? Deus tem uma palavra para você. Coloque lá seu comentário, coloque suas dúvidas, faça sua pergunta, dê sua opinião, tá bom? É muito importante para nós. Queremos ler a conclusão para encerrar nossa lição. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homens algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Então, meus amados, que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Eu quero orar por você e impetrar a bênção apostólica. Pai, te agradecemos por este momento ímpar, meu Deus. Continua abençoando a cada um dos teus filhos que estão aprendendo a tua palavra junto conosco. Traga a iluminação do teu Espírito Santo para que se aprofundem a cada dia, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos hoje e sempre. Amém.